Bom, a gente ficou com o último capítulo de Jonas, o último, mas não menos importante, e a gente queria compartilhar fazer essa devocional junto e refletir um pouquinho no enredo da história de Jonas aí e tirar algumas lições pra gente. Eu vou ler o capítulo que é bem curtinho, são 10 versículos, né? Rapidinho a gente lê. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar a sua sombra, para dar a sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Bom, estava refletindo aqui junto com a Mari sobre esse capítulo, né? Que destaquei alguns pontos. A ira de Jonas por conhecer Deus, saber que Deus era misericordioso, era bondoso, que ele promete castigar, mas, ou seja, se a cidade, se o povo, se a pessoa, se eu e você se arrepender, Deus não tem por que castigar, né? Afinal, o objetivo é a salvação da vida da pessoa, né? É livrar ela do castigo, livrar ela do mal, livrar ela do que ela tem sofrido. Então, se a pessoa conseguiu se libertar, não há por que castigar. O egoísmo. Esse versículo mesmo, o versículo 2, que ele fala que ele está decepcionado com Deus, é interessante que ele fala todos os atributos bons de Deus e ele está decepcionado com Deus por causa das coisas boas, das qualidades de Deus, né? Isso é uma parte também que me chamou a atenção. Deixa eu te dar. Sim. Muitas vezes Deus toca na gente, né? A gente espera que Deus vai falar, que a gente vê na Bíblia Deus falando com a pessoa, tudo, mas muitas vezes a gente sente tocar de Deus em fazer alguma coisa, né? Não, vai lá, falar com aquela pessoa do meu amor. E muitas vezes a gente se nega a fazer isso, né? Não dá ouvido. Muitas vezes a gente não faz, simplesmente não faz o que Deus pede. E a gente se iguala a Jonas, né? Porque assim, é fácil ler a história de Jonas e falar assim: nossa, o cara foi engolido por um peixe, o cara passou por isso, isso e isso, e ainda, tipo assim, fica irado por conhecer Deus e por saber que Deus estava livrando o povo, né?
Ou seja, por tudo dar certo, o cara tava furioso. E engraçado que Jonas, ele montou uma barraquinha, né? Tipo assim, montou um abrigo perto da cidade para ele assistir. Eu acredito que ele falou assim, vou esperar aqui, vamos ver quanto tempo dura. Vamos ver, vou esperar o fracasso deles, né? Porque aquele povo era muito maldoso mesmo, muito mal, né? Praticavam algumas coisas horríveis. E Deus, mais uma vez, tenta ensinar a Jonas, né? Tenta mostrar para Jonas e deixa essa lição pra gente. Faz crescer uma planta numa noite para que o sofrimento de Jonas ali com calor, com o sol fosse aliviado, né? Essa planta cresceu, fez sombra para Jonas. Jonas ficou muito feliz, muito alegre com essa planta. E na outra noite, Deus manda um verme, uma lagarta que destruísse a planta. Com isso, Deus estava mostrando, e Jonas ficou irado com isso, né? E mais uma vez pediu que Deus o matasse e acabasse logo com aquilo. E mais uma vez Deus mostra para ele, fala assim, nossa Jonas, você ficou tão furioso por causa dessa planta que nasceu, cresceu e morreu no outro dia, você não fez nada, você não plantou ela, você não cuidou dela, você não tratou dela e você está furioso porque ela se acabou, né? Ela morreu. E será que eu não tenho tipo, mais motivo, né? Porque aquela cidade tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, ou seja, pessoas ignorantes ou talvez inocentes, crianças, né? Os animais, ele fala do rebanho. Então, Deus mostra que ele tá se importando com vidas, né? Das pessoas ali. Mais uma vez, tirar elas do caminho errado, tirar elas do sofrimento, tirar elas das malas práticas, né? E Deus está importando com isso. E Jonas estava se importando mais uma vez com o seu próprio bem-estar, né? Com a sombra que estava ali beneficiando ele. Porque Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas, na morte das pessoas. O que Ele quer mesmo é que as pessoas se arrependam. E nós, muitas vezes, somos como Jonas, né? Nós não temos compaixão do nosso próximo, nós não olhamos com amor o nosso próximo. Nós queremos que Deus aplique seu juízo, que Deus faça justiça. Bom, é isso daí. O livro de Jonas acaba com essa pergunta, né? Com essa explanação, né? Deus fala da cidade, fala que ali tem vidas. E lendo isso daqui eu fiquei pensando, né? Ele fala 120 mil pessoas, na hora que eu li 120 mil pessoas, eu lembrei daquele dizer que os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos, né? Os campos estão prontos para a seara, mas são poucos os trabalhadores. Muitas vezes a gente se nega a fazer o que Deus quer, o ID, que é tão simples, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem uma tarefa específica para fazer. Eu tenho que fazer isso na igreja. Eu quero fazer isso na igreja, mas esquece que o querer de Deus é espalhar o amor dele, é o ID, né? É o chamado de todo cristão. Então, seja com o vizinho, seja com o entregador de pizza, seja com qualquer pessoa que você tenha contato. Que você espalhe, que eu espalhe, né? Essa palavra me tocou bastante, porque muitas vezes são coisas fáceis da gente fazer, tranquilas da gente fazer. Muitas coisas são grandes também, que a gente tem que ter coragem de fazer, como foi a tarefa de Jonas, né? Aquela cidade era uma pessoa percorria ela com 3 dias andando, ele percorreu em um dia gritando, né, e correndo. Então são coisas grandes que a gente não deve se acovardar, porque Deus cuida da gente e quer ver que a vontade dele seja feita com as nossas ações, né? Não que ele dependa da gente, mas nós estamos até aqui justamente para isso.
É o que eu creio. Espero que essa palavra, esse livro, esse capítulo fale com você e que transforme nossas vidas, que nós venhamos dizer sim para os planos de Deus e que venhamos fazer a vontade dele. Deus abençoe.